Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fato em Foco. Eu sou Danilo Amaral e hoje eu vou falar um pouco sobre política em geral, e por isso eu recebo ele, que é jornalista, apresentador e escritor, Luiz Ernesto Lacombe. Lacombe, primeiro, muito obrigado por aceitar o meu convite. É uma honra enorme poder ter um cara como você aqui no meu programa, no meu projeto. É um cara que eu admiro, não sendo puxa-saco, claro, mas é um cara que eu admiro tanto como profissional quanto pessoal. E seja bem-vindo ao Fato em Foco. E como colega de trabalho também, né? Como colega de trabalho também, claro. Ô, Danilo, parceria fechada, cara. Tamo junto aqui. Obrigado pelo convite. Será um prazer aí conversar com você. Fico muito lisonjeado. Bom, Lacombe, vamos começar então o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre política. Eu fiz uma pauta aqui para você entender, para o pessoal de casa entender, uma pauta política, assim, de uma forma geral, para a gente debater alguns assuntos, para a gente poder ouvir também um pouquinho da sua opinião e a gente ter um debate bem bacana aqui. Bom, você é um jornalista que agora está trabalhando como jornalista político. Qual que é o maior desafio de fazer o jornalismo político mantendo a imparcialidade? O desafio é o mesmo para qualquer jornalista, eu acho. O desafio de qualquer jornalista é, né, trazer fatos, trazer a verdade. E aí pode ser na área de esporte, pode ser na área de polícia, pode ser na área de política, de economia, não importa. O nosso desafio será sempre o mesmo, né? É correr atrás da informação verdadeira, é mostrar todos os lados da história, né? É ser equilibrado, é ser imparcial, é ser isento. O nosso desafio é sempre esse. O jornalista político, obviamente, ele não vai abdicar da sua pessoa física, do que ele traz dentro dele como pensamento, né? Do que ele vê no mundo de real, o que deu certo, o que deu errado. Então, o jornalista político, eu acho que ele precisa ser, o grande desafio dele, mais do que qualquer outro, é ser um jornalista posicionado sem ser um jornalista militante, né? É você Sim. apresentar uma situação sob o seu ponto de vista de observador do mundo, do que deu certo, do que não deu certo, sem ser um ser passional, apaixonado, a ponto de ficar cego, a ponto de entrar numa militância política. Acho que é basicamente isso. Sim, mas não tem um peso maior de trazer a profissão voltado para a política? Não tem um peso maior? Você não cria mais inimigos, assim, trabalhando nesse ramo, nesse quesito? Porque para você trabalhar com esporte, trabalhar com entretenimento, falando de famosos, eu acho, assim, do meu ponto de vista, mais tranquilo. A política não tem um lado mais cascudo, digamos assim? Você não cria muitos inimigos indo por esse caminho? Pode ser que sim, mas não acho que seja o imprescindível, especificamente falando do jornalismo político. Você Sim. não precisa ser mais cuidadoso do que você é como jornalista de qualquer outra área. Eu continuo achando que o jornalista tem que ter um compromisso com a verdade e com os fatos, independentemente da área na qual ele atua. É óbvio que a gente paga um preço por ter opiniões, por se posicionar, mas isso de modo algum me incomoda, sinceramente não me incomoda. Eu acho que faz parte do debate, faz parte do encontro entre o contraditório, né, com o contraditório. Eu não vejo problema algum, né, algum de lidar com a política, né, não penso em perder amigo, ganhar amigo, ter inimigo, absolutamente não me incomoda. O que é sempre uma preocupação para mim é, como eu disse, é isso, você Sim. não ser militante. Eu acho que eu tenho papel, assim, o meu embasamento, a minha base é um pensamento liberal, é um pensamento mais conservador, e eu enxergo o mundo que deu certo nessa base. Então, eu não me preocupo muito, eu não sou militante, eu sou posicionado. É Sim. completamente diferente. Não tenho realmente preocupação em conquistar público pela minha opinião, né? Eu acho que eu gosto da ideia de conquistar público porque eu ofereço para ele uma história completa, né? Uma história que traz todos os lados, né? Que ouve todo mundo, que não é desequilibrada. Basicamente é isso. Perfeito. Uma pergunta que me deu uma curiosidade aqui, eu queria que você respondesse. Você trabalhou muito tempo com esporte. Por que que você 14 optou anos. por que que você optou pelo
pela política? O que te fez mudar assim de ramo, de setor, que são dois caminhos totalmente diferentes, né? Danilo, nada na minha vida foi muito planejado. Nem a ideia de trabalhar com jornalismo, ela era minha. A ideia não era minha. Eu queria, desde o início, fazer letras. Eu queria trabalhar com literatura brasileira, né? Meu grande sonho sempre foi ser um ensaísta, um crítico literário, um escritor, o que eu consegui ser depois, porque não são funções excludentes e tal, o jornalismo e o escritor. O jornalista e o escritor, eles convivem numa boa, eles são complementares de alguma forma, um influencia o outro. Mas eu queria fazer letras, meu pai não deixou. Eu fui fazer faculdade de TI, de Tecnologia da Informação, na época chamava-se Processamento de Dados, Estatística, passei por Psicologia. Então, levei um caminho longo até assumir para o meu pai que eu queria fazer letras e ele simplesmente não deixou. Falou, não, você quer escrever, vai ser jornalista. Então, até o jornalismo surge meio que por acaso na minha vida. O jornalismo esportivo também. Eu comecei minha carreira como jornalista trabalhando basicamente com pautas de segurança pública. Eu sou carioca, trabalhava no Rio de Janeiro, então você tem índices de violência altos, e eu comecei nessa área. Depois passei um tempo trabalhando como repórter de cultura, fazia mais matérias ligadas à cultura à noite, comportamento, me tornei repórter especial e abri uma gama enorme de pautas. Trabalhava basicamente com todos os tipos de pauta, todos os tipos de pauta. Até que surgiu também, por acaso, uma oportunidade de trabalhar com esporte. Eu sempre fui atleta, pratiquei vários esportes, continuo sendo atleta até hoje. E surgiu a possibilidade de assumir um programa esportivo sobre vôlei, que eu joguei, minha irmã mais velha jogou, eu sou cunhado de um campeão olímpico, o Carlão, que foi campeão olímpico em 92 com a seleção de vôlei, é casado com minha irmã mais velha, então eu sempre fui muito envolvido com vôlei. Por acaso, um amigo meu assumiu a direção do Sport TV, sabia dessa minha ligação, queria reformular o Super Vôlei, que era um programa de esporte ligado a vôlei, que contava a história do vôlei, né? Basicamente Superliga, campeonatos mundiais, Liga Mundial, Olimpíada, mas o mote era, o assunto era vôlei. E me chamou, esse meu amigo me chamou para fazer esse programa. Foi uma experiência maravilhosa. Esse programa me levou ao Esporte Espetacular, do qual fui apresentador por 8 anos, depois mais 6 anos no Bom Dia Brasil, então no total foram 14 anos no esporte. Quando eu saí da Globo em 2017, eu ainda fiz com a Band, com a Bandeirantes, um reality show também ligado a esportes, o Hexatlon Brasil, lá na República Dominicana, e depois fui convidado pela Band para assumir um programa chamado Aqui na Band, que era um programa de entretenimento, de variedade e entretenimento. Um programa que tinha colunistas de várias áreas, saúde, direito da família, direito da mulher, direito do consumidor, celebridades, imagem e estilo, tinha um chefe de cozinha. Era um programa, Silvia Popovic e eu apresentando, era um programa de variedade. Sim. Como a gente recebia no horário da manhã, às 9 horas a gente começava o programa, e antes do nosso programa havia um telejornal, havia um programa de jornalismo, de notícias, a gente sempre fazia no Aqui na Band, que era um programa de variedade, como eu disse, o primeiro bloco todo de notícias, de jornalismo. Um bloco pequeno de 15 minutos, e Silvia Popovic e eu éramos incentivados pelo diretor do programa, o Vildomar Batista, a fazer comentários em relação a alguns VTs, algumas reportagens que a gente exibia, algumas notícias que a gente trazia. E esses meus comentários, né, que eu fazia incentivado pelo diretor, eles começaram a viralizar. Quando veio a pandemia, o programa perdeu o orçamento, a crise era grande, perdemos os colunistas, perdemos a Silvia Popovic. E a solução para a gente naquele momento foi virar um programa de auditório, de estúdio, um programa de debate. Então, a gente foi o primeiro canal, o primeiro programa a fazer um debate sobre lockdown, com o falecido Antônio Wong, do outro lado, Marcelo Otsuka, um infectologista. E começamos a fazer vários debates, né? Virou um programa de fórum político também, por acaso, não foi nada planejado, né? E a partir daí, o Vildomar, meu diretor na Band, a quem devo muito, começou a me incentivar a fazer vídeos para as minhas redes sociais, que também começaram a viralizar. E quando eu vi, eu estava, né, envolvido num nicho político e com um público muito fiel, né, e demandando muito conteúdo político com viés liberal conservador. Então, eu fui empurrado para isso, não foi nada planejado. E você acha que esse caminho não planejado foi bom, assim, para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional?
Você acha que alguma coisa ou outra ali, meio que você não curtiu, não atrapalhou, você falou: "Bom, vamos embora, vamos seguir". Você acha que valeu a pena todo esse empurrão? Ó, eu me livrei de uma sensação que talvez seja equivocada e talvez soe preconceituosa, mas eu me livrei de uma sensação que era o que eu passava no Bom Dia Brasil, por exemplo, na época da Lava Jato, né? Eu fazia ali o bloco de esporte, então todo dia tinha operação da Lava Jato, todo dia um escândalo, todo dia alguém preso e levantamento de roubalheira, de corrupção, de pilhagem da estatal, da Petrobras e fundos de pensão. E de repente agora os gols da rodada com o Luiz Ernesto Lacombe. E entrava eu, como se eu estivesse numa estratosfera, como se eu estivesse completamente alheio a tudo aquilo que estava sacudindo o Brasil e que, né, de certa forma, modificou o país para melhor, ainda que a Lava Jato tenha perdido fôlego. A gente tem que entender o valor dessa operação. Eu me sentia, confesso, eu me sentia meio constrangido às vezes. Falei, meu Deus, tanta coisa importante acontecendo, o país se modificando completamente, assim, uma possibilidade de liquidarmos, em boa parte, com a corrupção, porque a gente sabe que ela nunca vai deixar de existir, até países desenvolvidos têm corrupção, mas ali, entendendo aquele momento importante, um pouco constrangido pelo campeonato e tal, era uma sensação um pouco ruim. Estava É meio que claro, perdido ali, né, se sentia um pouco perdido, me né. parecia menos importante. Ainda que eu perceba, e eu sempre, como jornalista esportivo, eu tenha tido essa mensagem, eu como atleta e como jornalista, eu sempre tive essa preocupação de incentivar as pessoas a praticar esporte, a se movimentar, a fazer exercício físico. Com a Lava Jato ali, eu comecei a achar, puxa, isso não é tão importante. Isso não é tão importante. É claro que o esporte me deu a oportunidade de trabalhar com algo que é o meu hobby, que é o meu prazer, me deu a oportunidade de viajar o mundo inteiro cobrindo grandes eventos esportivos, o que é uma experiência inigualável, inexplicável, maravilhosa. Mas Sim. eu sou mais feliz hoje no jornalismo político. Eu acho que a gente precisa de vozes como a minha, do Rodrigo Sim. Constantino, do Silvio Navarro, do Adrilles Jorge, da Ana Paula Henke, o Guilherme Fiuza, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, tem tanta gente aí importante. As pessoas precisam ter também esse tipo de conteúdo oferecido a elas, né? A gente percebe uma demanda muito grande para esse tipo de jornalismo. Então, eu me sinto extremamente realizado hoje. Assim, eu tenho um retorno hoje na rua que eu absolutamente não tive com 25 anos de Globo. Eu hoje Nossa! sou parado na rua, as pessoas vêm falar comigo, me dar força, me apoiar, tirar foto comigo, muito mais do que acontecia nos 25 anos que eu passei na Globo. É algo inacreditável. Caraca, porque você pensa assim: "Pô, Globo, Global é o jornalista do momento, porque tá na Globo", então não é meio que parece, porque tanto tempo que você ficou na Globo e não tinha essa visibilidade tanto quanto tem hoje, né, com seus projetos, é bem interessante mesmo. Eu não sei explicar, mas eu acho que o assunto apaixonante de uns anos para cá tem sido a política, né? O esporte menos. É, Ainda que seja também o esporte uma área de muita paixão, né? De muitos sim. sentimentos passionais, né? Eu acho que a paixão do brasileiro agora, né? O brasileiro está realmente envolvido com discussões políticas. Isso é bom. Sim, é bom discutir, sempre ouvir os 2 lados, né, A entender as politização do propostas. brasileiro é muito boa. Eu acho que o brasileiro nunca se interessou tanto, né? Ele nunca se movimentou tanto por conta da política. Eu acho que isso é um passo enorme que a gente deu à frente. Talvez isso Claro, mova as pessoas a escolher com um pouquinho mais de cuidado os seus candidatos em cada uma das eleições, porque todas são importantes. Essa de agora, neste ano, será talvez a mais importante de todas, mas todas as eleições, as municipais também, são muito importantes. com certeza. Nós vamos falar de eleição daqui a pouquinho, mas antes eu tenho algumas perguntinhas aqui, Lacombe. Na sua opinião, você acha que o governo ele manipula ou censura a imprensa de alguma maneira, de alguma forma? O governo, o governo não tem poder nenhum sobre a imprensa. Este governo que está aí Ah, não tem nenhum interesse em censurar, em controlar a imprensa. Isso fica muito claro no discurso do presidente Bolsonaro, de qualquer ministro, de qualquer político ligado à base. O que se defende é a liberdade de expressão, né, com responsabilidade, baseado nas leis já existentes, né, no, sim.
Código Penal, com injúria, calúnia, difamação, com a Lei Geral de Proteção de Dados, marco da legal da internet, com a Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão. Então, o governo federal não tem não tem meia palavra contra a liberdade de expressão e as liberdades de um modo geral. Infelizmente, a gente tem, sim, um censor, e um censor com muito apetite hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. Esse, sim, né, desde o caso do amigo do meu pai, da revista Cruzoé, né, que gerou uma censura à revista Cruzoé, ao site antagonista, desde aquele momento que a gente tem visto um STF, né, realmente com este apetite de um censor voraz, prendendo, censurando, banindo, cancelando, né, tirando gente de rede social, impedindo monetização, impedindo fonte de receita a jornalistas que não estão ligados a veículos tradicionais de comunicação. O caso do Daniel Silveira agora é emblemático, né? Um processo que, desde o início, ele é uma corrente de abusos, né? O Daniel é um deputado federal, o artigo 53 da Constituição é muito claro quanto à imunidade parlamentar, né? Os senadores e deputados federais, eles são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos, quaisquer, são todos. Então, o processo do Daniel é um caso típico de censura, mais do que de censura, é um caso típico de linchamento. Então, do governo federal, o que eu vejo é uma defesa intransigente, desde aquela reunião de 20 de abril de 2020, que não deveria ter sido divulgada, do Bolsonaro com seus ministros, aquele discurso ali, todo aquele discurso do presidente, era um discurso de defesa de liberdade. Você vai encontrar uma proposta de governo censor, uma proposta de governo controlando mídia, controlando internet no Lula. Esse está falando sobre isso já há muitos anos e agora, na sua pré-campanha aí, só tem falado praticamente de controlar, de banir, de cancelar, o que é um absurdo. Todo mundo tem que ficar muito ligado nisso, porque não há como você defender a democracia por um instrumento chamado censura. Isso não existe. Sim, sim. Mas se eu fizesse aqui, por exemplo, uma entrevista contigo, aqui, colocasse aqui na nossa pauta, falando algumas coisas sobre o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, você acha que não haveria algum tipo de censura? Ou assim como em qualquer outro programa de televisão? Tanto no ar que isso acontece, se eu abrir qualquer portal de notícias agora, todos os jornais que eu recebo e que eu leio, você vai encontrar basicamente uma campanha contra o governo federal, contra o presidente da República. E ele não move uma palha para fechar nenhum desses veículos, para censurar nenhum desses veículos, absolutamente. Isso não existe, absolutamente não existe. Perfeito, Lacombe. Bom, vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Você acha que a reforma tributária ela pode ser uma solução para a desigualdade social? Ó, Você acha que é uma reforma que vai ajudar? há vários equívocos aí na pergunta, mas vamos lá, com calma. Primeiro, a reforma tributária ela é necessária. O que a gente deseja? O que seria o ideal? É que mais pessoas pagassem impostos e aumentam o número de pagadores de impostos. Eu não falo contribuinte, falo pagador de imposto. Então, você aumenta o número de pagadores de impostos, de modo que cada um possa pagar menos e ter mais benefícios. Esse é o mundo ideal. Eu não sou tributarista, não sou economista. A reforma tributária é muito complexa e tem que ser discutida e definida com muito cuidado. A questão da desigualdade social. Desigualdade social não se combate, absolutamente não se combate. A economia não é uma soma de conta zero. Você não tira do rico para dar para o pobre. Uma pessoa não é rica porque a outra é pobre. Uma pessoa não é pobre porque a outra é rica. As pessoas precisam entender que o que se combate é a pobreza, é a miséria, a extrema pobreza. Então, você tem pessoas muito ricas, os trilionários, os bilionários, os milionários, os ricos, classe média alta, você tem essas. Você não precisa esmigalhar a parte de cima para favorecer a parte de baixo. Você tem que empurrar, né, quem está ali na miséria, na extrema pobreza, para cima. Você combate pobreza, desigualdade social não se combate. Sempre houve e sempre haverá. Então, o combate à pobreza, sim, ele precisa acontecer diariamente, é uma luta diária e vai ser eterna. Né? E a gente espera, sinceramente, que a reforma tributária seja uma maneira, né, de você dar vida, de você dar energia a várias empresas, né, que seriam menos oneradas,
Bom, eu sou a favor de a CLT é muito ruim, dificulta a contratação, então a reforma tributária faz parte de um pacote, né, de uma série de medidas para permitir que o Brasil seja verdadeiramente um país com um bom ambiente de negócios, com liberdade econômica, para que as empresas privadas possam investir e gerar empregos. O combate à extrema pobreza se dá, e aí, como eu disse lá no início, se você for olhar o que deu certo no mundo, não se dá pelo socialismo, pelo comunismo, né, que coloca todo mundo... Você continua tendo diferenças, né, porque você tem os líderes governantes, o partido governante, né, normalmente ditaduras, muito bem, vivendo muito bem, mas você tem também o povo vivendo ali muito mal. Todo mundo é jogado, de certa forma, para um nível abaixo, né? E o que tira as pessoas da pobreza é o capitalismo. E não dá para você fingir que não é. Se você for olhar ali o índice de população vivendo na extrema pobreza na década de 60, você vai encontrar 40% da população mundial vivendo na extrema pobreza na década de 1960. E aí você pula, né, para a década de 1990, ali 30 anos depois, e você vai ver 8%, anos 2000, 8% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Com essas medidas todas desequilibradas de combate, entre aspas, de combate à Covid, se acabou levando esse índice de pessoas vivendo na extrema pobreza de novo para o patamar de 10,5%, quase 11%. Mas o que combate a pobreza e não a desigualdade social, que a desigualdade social não se combate, você tem que combater quem está na base ali ganhando menos, essas pessoas têm que subir, né? É o capitalismo. E, de novo, não achem que uma pessoa é rica porque a outra é pobre, ou uma pessoa é pobre porque a outra é rica. Andei vendo esses dias aí com Elon Musk comprando o Twitter. Pagou 44 bilhões de dólares, poderia ter alimentado não sei quantas pessoas. 300 milhões de pessoas. Ele pegou 44 bilhões de dólares e investiu numa empresa que gera vários empregos, que tem um monte de gente desenvolvendo tecnologia, que tem um monte de empresas ligadas a ela. Esses 44 bilhões na mão dos acionistas, ex-acionistas que receberam, serão também distribuídos para outros investimentos, outras empresas. Então, os 44 bilhões do Elon Musk estão fazendo a economia girar, né? Serão distribuídos, né, conforme regras corretas do capitalismo verdadeiro, que não é o capitalismo que a gente tem, por exemplo, na China e que a gente tinha também aqui no Brasil na época do governo do PT, né, que era um capitalismo de compadres ali, só se dava bem quem estava em volta do rei. Sim, já que você entrou na questão, eu queria só colocar aqui, por exemplo, se eu não me engano, foi a senadora Simone Tebet que conversou com o Mauro Taliaferri sobre um bate-papo referente às eleições na Rede TV, e ela estava falando isso, eu estava acompanhando, da pessoa rica ter que pagar um imposto um pouco maior do que a pessoa pobre, porque o pobre ele não pode pagar os mesmos impostos, o mesmo valor de imposto que a pessoa rica. Você acha que isso não seria interessante? Não entraria na proposta? De novo, eu não sou especialista, eu não sou um tributarista, sim. não sou um economista. Há maneiras de você melhorar, né, a cobrança de impostos de mais ricos e menos ricos e pobres. Isso está em discussão. Agora, a gente tem que entender que, mesmo que haja os mesmos impostos, né, e que, independentemente da sua posição social, você tenha que pagar esse imposto, obviamente que o rico vai pagar em cima do que ele movimenta, do que ele recebe, do que ele tem de renda. Então, a alíquota pode ser a mesma, mas o valor que o pobre vai pagar em relação ao que ele tem de consumo, de renda, quanto a isso, não há discussão, acho justo. Agora, de novo, sem ser um especialista, eu já entrevistei muitos economistas e tributaristas, eu sei que há maneiras de você tirar um pouco da carga que os mais pobres têm, e isso está sendo estudado. Sim. É complexo demais. A reforma tributária é um assunto muito complexo. É difícil. Vamos para a próxima pergunta, então. Eu queria falar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro. Quem apoia o governo Bolsonaro é chamado de bolsonarista, de bolsomínio. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, porque você é um dos apoiadores, eu queria saber se você se considera um bolsonarista e o que você acha dessa nomenclatura? Vamos lá, eu não sou um apoiador e eu não sou um bolsonarista. Eu não tenho políticos de estimação, eu não sou partidário, eu não faço parte de patocas.
né? Então, quanto a isso, é preciso deixar isso muito claro. O que seria um bolsonarista ou um lulista? Seria uma pessoa passional, apaixonada por um mito, uma idealização, por um super-herói. É uma pessoa que não tem senso crítico, que perdeu o senso crítico de alguma forma. Então, tudo que o seu ídolo, né, o seu governante ídolo fizer, ele vai, de alguma forma, apoiar ou achar uma maneira de entender e compreender. Eu já fiz algumas críticas pontuais a algumas medidas do governo Bolsonaro, né? Então, a questão toda é, pelo conceito, né, que se estabeleceu no consórcio de imprensa, que a imprensa hoje em dia é um consórcio, na oposição ao governo federal, passou a ser considerado bolsonarista qualquer um que enxergue meia qualidade ou uma qualidade nesse governo. Se você enxerga uma, duas, três qualidades nesse governo, você vira bolsonarista ao cubo. Então, assim, qualquer um que, como eu, enxergue qualidades nesse governo, porque há muitas qualidades nesse governo, né, ainda que aponte um erro aqui, outro ali, problemas de comunicação, indicação para o STF não tão boa, apoio a um Fundeb, ao novo Fundeb, que para mim era uma bobagem. Tem a ideia de levar Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington, tudo isso eu critiquei. Mas enquanto perdurar esse conceito de que qualquer um que consiga enxergar qualidade nesse governo, uma qualidade que seja bolsonarista, eu vou ser um bolsonarista, mas eu não sou, porque eu tenho o meu senso crítico preservado. Agora, eu não vejo, no momento, ninguém que traga ideias, né, projetos que englobem, né, as soluções liberais e conservadoras para o mundo. E são, como disse, se você olhar ali a lista de países com mais IDH, com mais desenvolvidos, com mais índice de desenvolvimento humano, você vai enxergar em todos eles, você não vai ter nenhum socialista, nenhum comunista entre eles, porque o que se leva em consideração é liberdade econômica, liberdades individuais, ambiente de negócio, segurança jurídica. Então, você vai ter todos os países que têm um ambiente liberal, né, de negócios, com valores e princípios morais, né, mais desenvolvidos, com mais desenvolvimento. Então, a pessoa tem que conseguir enxergar os lados positivos e os lados negativos do governo, assim, por exemplo, como se você fosse só falar do lado bom do PT e ser um petista, como você... Lado bom do PT eu estou procurando até hoje. Bom, mas assim como tem o lado positivo, acho que todos os governos, se você for parar, sentar, pesquisar, olhar, tem um lado bom e tem um lado ruim. Só tem que ter um pouco de bom senso e senso crítico. Tem que ter um senso crítico. O PT, se você parar para pensar com cuidado, você vai ver que ele conseguiu pegar vários programas sociais, Vale Gás e não sei mais o que foram desenvolvidos pelo governo do PSDB, pelos governos anteriores do PSDB, e unificar no Auxílio Brasil, não, como é que era? O Bolsa Família. O Bolsa Família agora Auxílio Brasil. Então, mas não tem tanto mérito, porque eles pegaram a casinha arrumada, né? Viram lá um monte de programinhas, vamos juntar tudo num só, ótimo, beleza. Aliás, acho que até era um projeto inicial do Marconi Perillo, se não me engano, não era nem do PT, na verdade. Tá? Então, mas fora isso, não tem porque as ideias dos partidos de esquerda, né, o que eles defendem, que é um Estado enorme, né, um Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento, né, um Estado tutor, pai de todos, que controla a vida de todo mundo, que sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim, o que é certo para cada um. Essa ideia de Estado, que partidos de esquerda, socialistas, comunistas, sociais-democratas, eles defendem, elas não deram certo em lugar nenhum do mundo, em época nenhuma. No fim das contas, a gente fica discutindo, né, com gente que vive num mundo à parte, né, que vive num mundo dizendo, não, mas as minhas ideias foram aplicadas de maneira equivocada ou errada, agora eu vou aplicar certo, vai dar certo. Não, é a mesma fórmula que deu errado a vida inteira. Então, essa já era até um ponto que eu ia colocar aqui, que a política ela tem esses dois lados, né? Ele tem a esquerda, tem a direita, e um lado se diz bom e aponta o outro como ruim. Qual que seria a solução para esse embate, assim? O que a gente poderia, o que o brasileiro poderia fazer para que isso não ocorresse mais? Nesse ponto, eu estou quase sendo convencido pelo Guilherme Fiuza, que odeia esses rótulos, direita, esquerda, liberal, conservador. Ele não gosta. Ele diz que esses, e eu concordo com ele, que esses rótulos são usados muito, por um lado, para criar imagens irreais, né? E mistura tudo muito.
né? Sim. Mas eu acho que as pessoas precisam, antes de mais nada, entender. Vamos pegar o que, por exemplo, o Lula tem apresentado como propostas, né? Tudo que ele apresenta como propostas deu errado e dará sempre errado. Então, revisão de privatizações, interrupção das privatizações, revogação da autonomia do Banco Central, revogação da mini-reforma trabalhista, fim do teto de gastos. Isso tudo nos levará ao buraco. Isso nos levará para onde está indo a Argentina, a passos largos, para onde já está a Venezuela. Aí vamos pegar mais falas do Lula nos últimos meses, né? Controle social de mídia, controle social da internet, tudo isso vai nos levar a Cuba, a Coreia do Norte, a China, a ambientes controlados, censurados. Então, como é que eu vou dizer para as pessoas se elas desconhecem isso? Se elas desconhecem que o que o Lula defende nunca deu certo, que é esse Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento, esse desprezo ao capital privado, isso não funciona. A gente precisa de um Estado mais enxuto, de um Estado menor, que se dedique àquilo que é realmente, né, originalmente, atribuição do Estado, saúde, segurança pública e educação, né? Esse Estado enorme, tutor, controlador, né, e pretensamente fomentador de crescimento e desenvolvimento, ele é um saco sem fundos, né? Ele não vai dar em lugar nenhum, ele vai gerar um cabide de empregos enormes, dívidas públicas enormes, vai nos impedir de progredir, vai acabar com a concorrência, vai ferrar com tudo. Vai ser bem claro. Certo. Bom, Lacombe, a gente já está com o nosso tempinho estourado, mas a gente só tem 2 perguntas, mas pode responder bem tranquilamente. Eu queria falar um pouquinho sobre a posse e o porte de arma. Você acha que ela sendo implementada de uma maneira mais concreta, mais eficiente, ela faria com que a segurança da população fosse mais eficaz? E eu quero dizer assim, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro colocou lá, acho que, se não me engano, a posse do porte de armas, mas tem diversos labirintos, diversos obstáculos para você poder conseguir esse tipo de documentação. Mas se fosse mais, assim, fácil, digamos assim, as pessoas terem a posse, terem um porte de arma, a segurança da população seria mais eficaz ou não? Posse e porte de armas não tem nada a ver com segurança pública. É uma questão de liberdade individual. Se você for olhar a Constituição brasileira, ela garante o direito à legítima defesa. Como é que você se defende legitimamente de alguém armado, se você não pode ter uma arma? É uma questão de liberdades individuais. Sobre o processo para posse e porte de arma, para conseguir a posse e porte de armas, eu posso falar com muita noção do que é isso, porque eu tenho, há 2 meses, saiu o meu porte, eu tenho porte federal. Eu tenho quase sempre andado armado, obviamente depende do lugar ao qual você está indo, o horário, né? Depende de uma série de fatores, mas eu tenho andado armado e foi um processo muito longo. As pessoas têm a ideia de que vai liberar posse e porte de armas, a gente vai comprar armas na padaria, na banca de jornal, e qualquer um vai poder comprar. Absolutamente não é. Primeiro porque há uma restrição financeira, né? Eu considero um esporte, eu pratico tiro esportivo já há 1 ano, é um esporte muito caro. Eu dou 100 tiros por semana. 100 tiros por semana me custam na faixa de R$ 500 por semana. Então, eu pratico toda semana e vou lá, pego 2 caixas de munição. Foi um processo longo para conseguir o porte. Não pensem, é o Lacombe. Olha, eu comecei o meu processo em março, abril do ano passado, quando eu tive meu apartamento invadido. Meu apartamento foi invadido, não sei se você lembra disso, meu apartamento foi invadido por 2 assaltantes. E eu sou lutador, eu dominei os 2, entreguei os 2 à polícia, mas fiquei com a sensação de, bom, se eles estivessem armados, né, como seria? E resolvi começar a atirar e dar entrada no meu processo de porte de armas, que saiu tem cerca de 2 meses, mais ou menos. Então, resumindo, é uma questão de liberdades individuais, né, uma garantia constitucional, a legítima defesa. Se você não tem uma arma, você não pode se defender de alguém que está armado. Então, não tem a ver com segurança pública. É um processo que limita muito. A gente não vai ter no Brasil um número enorme de pessoas armadas, porque é muito caro e a lei é muito complexa. Então, você vê, você tem que ter 25 anos, você tem que ser idôneo, você tem que ter um emprego, você tem que ter endereço fixo, não pode ter nenhuma passagem pela polícia, nenhuma mancha na sua ficha.
fazem uma investigação enorme, tem que fazer uma justificativa enorme, que para mim foi, voltou e volta com pendências. Não, e esse processo da invasão do meu apartamento, eu recebi da Polícia Federal, mas qual foi o desdobramento? Eu tive que mandar o desdobramento. Então, não é assim. O meu demorou 1 ano, um processo de 1 ano. Os testes, as provas são muito difíceis, né? Na prova são 2 provas, uma prova para registro da arma, do CR, outra prova para o porte. A prova do porte é uma prova muito difícil, você tem que atirar com pistola e com revólver. Eu nem estou muito acostumado a atirar com revólver, eu tenho 2 pistolas, eu uso mais pistola. Foi uma prova bem difícil, com alvo a 7 metros, com alvo a 12 metros. É uma prova difícil, então não é para qualquer um. E a questão toda, que eu acho que o aumento do número de pessoas com posse e porte de armas proporcionou, foi derrubar a tese de que para cada 1% de aumento do número de armas legalizadas no país, haveria obrigatoriamente um aumento de 2% nos índices de homicídios. E nós temos hoje no Brasil, com o maior número de pessoas com porte e posse de armas, 600 mil pessoas pegaram armas nos últimos 2 anos, se não me engano, acho que é esse número, na faixa de 600 mil CACs, né? São os colecionadores, atiradores e caçadores. Então, você tem um aumento do número de armas legalizadas e você tem a menor taxa de homicídios da história, desde que começaram essa série histórica de levantamentos. Então, não é uma questão de segurança pública, é uma questão de liberdades individuais, mas está derrubada a tese de que quanto mais armas legalizadas no país, maior será a sua taxa de homicídio. O que a gente tem no Brasil é um fenômeno exatamente inverso. Sim, então, até porque as pessoas pensam assim, poxa, se liberar a arma, que nem você falou, vou comprar ali na padaria uma pistola. Não é para todo mundo. Comprar na açougue um revólver. Mas e a segurança dentro de casa? Por exemplo, você brigou com a esposa, brigou com o filho, no calor da emoção. Tantos casos que nós vemos de filho pegando arma, de pai policial, atirando ou foi brincar. Não corre um risco? Não tem esse risco? Não tem esse risco porque, bom, eu estou terminando, são 5 módulos, no meu clube de tiro são 5 módulos de curso, né? Eu estou no 5º módulo, indo para o quinto módulo agora. Essa história de você ter arma em casa, com criança pequena, por exemplo. Bom, qualquer pessoa que tem uma arma em casa, eu tenho aqui, são maletinhas com digital, com código, ficam guardadas num cofre, não ficam à vista. Quando as pessoas, mas uma arma numa casa com criança, eu falei, escuta, você não tem faca em casa, pontiaguda, você não tem tesoura, você não tem remédio tarja preta ou remédio mais forte, você não tem produto de limpeza tóxico. Seus filhos pequenos alguma vez pegaram uma faca pontiaguda sem você ver e mataram alguém, feriram alguém ou se feriram, pegaram uma tesoura pontiaguda e deram nelas mesmas. Seus filhos tomaram um remédio que estava na sua gaveta ou viraram um vidro de desinfetante. Então, os mesmos cuidados que a pessoa tem em relação a facas, tesouras, produtos tóxicos, remédios, ela tem com a arma. É o mesmo cuidado. E sobre essa história de... as pessoas acham que um camarada que pega uma arma, ainda que ele tenha uma índole boa lá no fundo, ele pegou uma arma, ele se transforma, ele vira a pessoa mais impulsiva, explosiva e violenta do mundo. Isso não é verdade. A arma é um objeto inanimado. Se isso fosse verdade, quando um bandido entrega a sua arma para a polícia, ele se tornaria uma pessoa boa. E isso não acontece. Então, a questão da arma é muito clara. Quem tem em casa tem que guardar com cuidado, longe de crianças. E reação explosiva, intempestiva, numa discussão entre você puxar um revólver e puxar uma faca ou uma tesoura. Você sabia que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um número de assassinatos perpetuados com o uso de martelo enorme? Martelo. Sim, já ouvi falar. Né? Então, não tem. Você tem que ter cuidado com tudo. É porque as pessoas pensam assim, poxa, é difícil eu pegar uma faca e introduzir em alguém, não sabe? É. Você está no jantar, discutiu com a sua mulher, a faca está à mão. Se estiver comendo carne, aquela faca de serrinha pontiaguda, Mas uma faca, poxa, você pegar a faca ali, sabe? É inimaginável. Agora, um gatilho, não. Um gatilho você só tem que ter ali a movimentação de apertar. Sabe, agora a faca não, você precisa estar ali, fazer a movimentação. Então, eu acho que por isso que as pessoas acabam
pensando e imaginando que uma arma de fogo acaba trazendo muito mais riscos a uma família, a uma pessoa, do que uma faca que temos facas aqui na minha casa, sei lá quantas facas tem. Olha, um atirador legal, legalizado, com porte federal, com posse, com CR, com arma legalizada, ele tende a ser uma pessoa responsável, né? Eu falei para você que o processo o meu processo demorou em torno de 1 ano, quase 1 ano. Então, não tem isso, né? A arma não tem esse poder de transformar uma pessoa, né? A pessoa é o que ela é. E uma pessoa com uma arma, a gente pressupõe que seja uma pessoa treinada, preparada, com a cabeça no lugar. Pra você ter uma ideia, no teste psicológico para o porte, eu fiquei 1h30 com a psicóloga. 1h30, eu achei, meu Deus do céu, o que ela quer mais de mim? E era um tal de desenhar pauzinho, e umas perguntas, e umas entrevistas cheias de pegadinha. Eu fiquei 1h30. Então, assim, numa entrevista com uma psicóloga de 1h30, ela, né, sendo competente, ela consegue perceber um louco rapidamente. Esse louco não terá o aval da psicóloga, não terá condições de conseguir o porte. Perfeito, Lacombe. Bom, vamos para a nossa última questão, sobre a eleição 2022. Como você falou lá no comecinho, né? Agora as eleições todas são importantes, mas essa, acredito eu também, que vai ser uma eleição muito importante, na qual vamos definir aí ou um novo presidente ou reeleger o presidente atual. E assim na França, como aconteceu na França, o Emmanuel Macron foi reeleito. Você acredita que no Brasil o presidente Jair Bolsonaro possa ser reeleito ou não? Eu não gosto de fazer prognóstico, né? Acho que Sim. as pesquisas eleitorais elas começaram a ser feitas muito cedo. Eu não sei que metodologias são usadas. O que eu vejo é um crescimento do presidente Bolsonaro, a queda do Lula, e muito por culpa dele próprio, né? Porque fala muita bobagem, fala mal da classe média, fala que todo mundo tem que ter só um aparelho de televisão em casa, ir lá com o seu reloginho de sei lá quantos R$1.000 no punho, né? 60 mil reais. É uma hipocrisia, ideias mofadas, antiquadas e velhas. Eu acho que está polarizado, não vejo chance de uma terceira via, isso para mim é certo, está entre Bolsonaro e Lula, né? E qualquer pessoa com o mínimo de informação vai descartar o Lula. Não surgiu ninguém, Danilo, no momento melhor que o Bolsonaro. Quando surgir, a gente vai saber, né? Quem tem hoje Sim. as ideias, né, que mais se aproximam com as ideias que deram certo no mundo em várias épocas, né, ainda é o presidente Bolsonaro, né? Ideias econômicas mais liberais, né, com preceitos de valores morais, né? Isso não é caretice, mas isso é importante, porque as pessoas precisam ter amor ao próximo, amor no coração, né? E eu vejo isso. Está polarizado, será entre Bolsonaro e Lula, e eu espero sinceramente que o Lula não vença. Mas Bolsonaro se reelegendo, você acha que o Brasil possa ter um crescimento maior dentro desses próximos 4 anos, sendo, sei lá, Bolsonaro ser reeleito? Você acha que o Brasil consegue crescer mais ainda dentro desses 4 anos? Ou você acha que pode ser que tenha alguma coisa? Pode ser que mantenha as mesmas ideias, os mesmos princípios dentro desses 4 anos que passou? Não, as ideias liberais do Paulo Guedes não podem ser abandonadas de maneira nenhuma. A gente continua acreditando nele, acreditando que ele trabalha para um Estado menor, né? Não inchado, mas pela privatização, pela diminuição do peso do Estado, pela diminuição dos gastos públicos, porque esse governo tem conseguido. Aliás, é o primeiro governo da história que reduz o gasto com funcionalismo público. Então, esses preceitos do Paulo Guedes eles têm que ser mantidos. Não vejo outro caminho para o Brasil. E acabei me perdendo na resposta, porque o que você tinha perguntado mesmo? Não, eu só questionei se nesses próximos 4 anos o Brasil Sim, a ele gente possa pode ter um retomar o crescimento. crescimento. Então eu só vejo esse caminho. Ou o Brasil continua seguindo os preceitos liberais, as ideias que foram, né, adotadas em países que hoje são os países mais desenvolvidos do mundo, ou nós estamos fadados a seguir o caminho da Argentina,
uma inflação na casa de 60%, com um país empobrecido, né, com todo mundo lá, 60% da população na miséria. Ou a gente segue esse caminho de um Estado enxuto, pequeno, que não se mete na economia. Se a gente continuar investindo na melhoria, na melhora do ambiente de negócios, na liberdade econômica. Agora, acho que a grande questão para o governo resolver, um governo que enfrentou, vamos lembrar, uma pandemia, né, e está enfrentando uma guerra na Europa, né, a primeira desde a Segunda Guerra na Europa. Então, um governo que, se você imaginar o Brasil como nós estaríamos, se a gente pudesse imaginar como estaríamos se não houvesse tido esse coronavírus, não tivéssemos tido a pandemia, se a guerra na Ucrânia não tivesse lá rolando, a gente estaria, com certeza, bem melhor. Então, apostando num ambiente de bonança, num ambiente melhor universalmente, sem vírus chineses, sem guerras começadas por malucos como o Putin, a gente tem grande chance, seguindo, né, a linha liberal de pensamento do Paulo Guedes. Agora, a gente tem o STF atrapalhando demais. Então, aí, e você sabe que um ambiente de insegurança jurídica, ele afasta investidores, né? Então, se você tem um plano de atrair investimento estrangeiro, de atrair investimento de capital privado no Brasil, mesmo que de empresas brasileiras, empresários brasileiros, esse ambiente de insegurança jurídica, com o STF rasgando Constituição, inventando leis, fazendo inquéritos completamente inconstitucionais e ilegais, esse ambiente atrapalha. Eu acho que o foco maior é uma questão que a gente chegou a um limite agora, deve realmente ter. Eu espero, sinceramente, que a gente caminhe para o entendimento, né, que o STF entenda e se recolha ao seu quadrado, que respeite a autonomia e a independência entre os poderes. Se a gente conseguir controlar a sanha, né, esse ativismo judicial, né, essa interferência do STF em tudo, se metendo no legislativo, se metendo no executivo, se a gente não tiver um novo vírus chinês, se a gente não tiver uma nova guerra, a gente tem grande chance de dar certo, sim, Danilo, pode ter certeza. Tomara. Bom, Lacombe, nosso tempo já estourou já. Eu quero agradecer muito pela sua participação. Como eu disse no começo, uma honra te receber aqui no Fato em Foco. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Um grande abraço para você. Tudo de bom. E quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Nos siga lá no Instagram, @fatoemfoco.oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Fato em Foco. Ative o sininho para você receber a notificação toda vez que o programa ir ao ar, todo domingo às 9 horas da noite. E me siga lá no meu Instagram, Danilo Amaral Oficial. Bom, nos vemos então na próxima semana com mais um Fato em Foco. Até lá!